pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Enem. Eu não erro mais. Na aula de hoje, nós vamos revisar função quadrática. E para você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal Escola Online, ative as notificações, nos siga nas redes sociais, nós sempre estamos postando novidades. E agora nós temos a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Lá você vai poder baixar o nosso material, beleza? E eu sou a professora Liliane, da Escola Online. Logo depois da vinheta, começa a nossa aula. Bom, pessoal, a função quadrática ela também é conhecida como função polinomial do segundo grau. Há muitas situações que recaem numa função quadrática. Na arquitetura, no cálculo de áreas, no lançamento de um projétil, entre outras. Bom, mas recordando, uma função, né, f de R em R, o que isso quer dizer? Que o valor do x do domínio pode ser qualquer número real e o valor do y também pode ser qualquer número real. Ele fala o seguinte, que essa função f, né, ela é quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse aqui é o jeitão, né, da função quadrática. Agora, por que esse a ele precisa ser diferente de zero? Por quê? Porque se ele for igual a zero, quando eu multiplico aqui 0 vezes x ao quadrado, é zero. Então, essa parte aqui, olha, ela anula. Aí, o que me resta? Bx mais c. Então, ela deixa de ser uma função do segundo grau e vira uma função do primeiro grau, beleza? Por isso que o coeficiente a, ele precisa ser diferente de zero. Olha aí os exemplos que eu coloquei. Y igual a 2x ao quadrado menos x mais 4. O coeficiente a é sempre o companheiro da letra que está elevado ao quadrado. Então, nesse caso, vale 2. O coeficiente b é acompanhado da letra. Nesse caso, vale menos 1. E o coeficiente c é o número que está sozinho. Nesse caso aqui, ele vale 4. Na letra B, nós temos o exemplo f de x igual a x ao quadrado menos 3x. O a vale 1, o b vale menos 3 e o c não aparece, então ele vale o quê? 0. Na letra C, eu coloquei aqui, olha, h de x igual a menos 5x ao quadrado. O coeficiente a vale menos 5, o b não aparece nem o c, então ambos aqui valem 0. Beleza? Deu para recordar? E o gráfico da função quadrática? O gráfico da função quadrática, minha gente, vai ser sempre uma parábola, ok? É uma curva, né? E essa curva, ela recebe o nome de parábola, ok? Eu coloquei aqui 3 exemplos. Agora, nós vamos estudar a relação entre os coeficientes e o gráfico da função quadrática, né? O que o coeficiente a tem a ver com o gráfico? O coeficiente a, ele determina a concavidade da parábola. Se o coeficiente a, ele for um número positivo, então a concavidade está voltada para cima. Agora, se ele for um número negativo, se ele for menor do que zero, então a concavidade vai estar voltada para baixo, ok? Bom, minha gente, agora o coeficiente c. Ele, em uma função do segundo grau, ele está relacionado ao ponto de encontro da parábola com o eixo y ou com o eixo das ordenadas. Eu coloquei aqui um exemplo. Y igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Quanto que vale o coeficiente c? 1. Se você fizer o esboço desse gráfico, você vai ver que o gráfico dessa função, ela vai interceptar o eixo y
que é o eixo que está na vertical, exatamente no número 1, que é o valor do coeficiente C, beleza? Bom, e o coeficiente B? O coeficiente B, ele determina a inclinação da parábola após passar o eixo Y. Olha só, se o coeficiente B for negativo, for menor que zero, vai ser o ramo decrescente da parábola que vai interceptar o eixo Y. Olha aqui o exemplo. Eu coloquei y igual a x ao quadrado menos x mais 1. O coeficiente B é o companheiro do x, é menos 1, ele é negativo. Observe aqui, olha, o gráfico da função. O ramo que intercepta o eixo y é o ramo decrescente, ok? Bom, e se esse B for positivo? Então, vai ser o ramo crescente. Olha o exemplo. X ao quadrado mais x mais 1. O coeficiente B aqui vale mais 1, é positivo. Olha aqui, ó, o ramo crescente que intercepta aí o eixo Y, beleza? O eixo das ordenadas. Ah, mas e se esse B for zero? Então, se ele for zero, o vértice da parábola que vai interceptar o eixo Y. O que é o vértice? O vértice é o ponto onde a parábola muda de sentido. Observe aqui, olha, aqui essa parte aqui, à esquerda, é o ramo decrescente, ok? Aqui, ó, nesse exato ponto aqui, ela muda de sentido. Ela começa a crescer. Aqui é o ramo crescente. Então, esse ponto aqui é o vértice, beleza? Da parábola. Bom, minha gente, a parábola, ela possui um eixo de simetria. Esse eixo aqui que está pontilhado de azul. Observe que esse eixo, ele passa exatamente em cima do vértice dessa parábola, ok? Observe que o lado esquerdo é reflexo do lado direito, ok? Então, eu posso dizer que a distância, olha só, essa distância aqui é igual a essa outra distância aqui, tá certo? Esse x aqui que está no meio, que passa exatamente, né? Eu posso chamar ele de x do vértice, ele está na metade, entre 2 e 3. Então, esse x do vértice aqui seria 2,5, ok? Esse eixo de simetria aqui, olha, ela divide exatamente aqui, olha, na metade, ok? Bom, minha gente, agora as raízes ou zeros da função quadrática, né? A raiz ou zero de uma função é o valor que é atribuído para o x, onde a minha função, ela se anula, onde a minha função vale zero, ok? Encontrar as raízes ou zero de uma função quadrática é o mesmo que resolver a solução de uma equação do segundo grau. Então, você deve lembrar aí da conhecida fórmula de Bhaskara, né? Lembrando que precisa do discriminante ou do delta, ok? Que vai ser sempre o valor do coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do coeficiente a vezes o valor do coeficiente c, beleza? E aí você aplica a fórmula de Bhaskara, que é menos o valor do coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante ou do delta, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a, ok? Bom, a quantidade de raízes, ela depende do valor do discriminante. Se o delta é maior que zero, ou seja, se é um número positivo, nós temos duas raízes reais e distintas, diferentes, ok? Isso significa que o gráfico dessa função, essa parábola, ela vai tocar o eixo x em dois pontos. Eu posso chamar de x1 e x2, ou x' e x duas linhas. Se o meu coeficiente A for positivo, recordando, a concavidade está voltada para cima. Então, o gráfico vai ser desse jeitão aqui. Agora, se o coeficiente A for negativo, a concavidade está voltada para baixo, e aí o gráfico, né, seria dessa forma aqui, beleza? Agora, se o delta for igual a zero, então nós temos duas raízes reais e iguais ou uma raiz dupla. Isso significa que o gráfico ele vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Por quê? Porque as raízes são iguais, ok? Então, aqui está
né, o esboço de uma parábola quando o coeficiente A é positivo, concavidade para cima, e se o coeficiente A for negativo, concavidade para baixo, tocando em apenas um ponto, isso se o delta for zero. Agora, se o delta for menor que zero, for negativo, não existe raiz real. Por quê? Se você calcular a raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais, isso não é possível, beleza? Então, o gráfico ele não vai tocar o eixo X. Olha, a concavidade aqui para cima e o que é concavidade para baixo, beleza? Se o delta for negativo, então o gráfico não toca o eixo X, ok? Bom, minha gente, agora nós vamos recordar as coordenadas do vértice, tá? A abscissa, o valor do x, vai ser sempre menos o valor do b dividido por 2 vezes a. E a ordenada, que é o valor do y, vai ser sempre menos o valor do delta dividido por 4a, beleza? Quando a concavidade está voltada para cima, nós temos um valor mínimo. Esse aqui é o menor valor que essa função pode assumir. Agora, quando a concavidade está voltada para baixo, então eu tenho um valor máximo. Esse valor aqui é o maior valor que a função pode assumir, beleza? O gráfico ele não ultrapassa esse valor. Lembrando que as coordenadas do vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, beleza? E lembrando que x1 e x2 são o quê? São as raízes da função, beleza? Onde o gráfico intercepta o eixo x. Bom, gente, agora a soma e produto das raízes. Em determinadas situações, se você souber a soma e o produto das raízes, você consegue encontrar aí a solução, ok? Então, eu posso dizer que x1 mais x2 é menos o valor do b sobre o a, tá? É a soma. E x1 vezes x2 é c sobre a. Se o coeficiente a vale 1, a soma das raízes vai ser exatamente menos o valor do coeficiente b. E o produto das raízes vai ser o valor do coeficiente c, ok? Temos também, né, a forma fatorada da função quadrática, onde x1 e x2 são as raízes da função. Então, olha só, se você pegar o coeficiente a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Isso aqui é a forma fatorada, ok? De uma função quadrática. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, as raízes da função x ao quadrado menos 5x mais 6 são 2 e 3. Então, a forma fatorada é x menos 2 vezes x menos 3. Onde tinha x1 eu substituí por 2, onde tinha x2 eu substituí por 3. E o a, o meu coeficiente a vale 1, então eu não preciso colocar ele aqui, tá certo? Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, não é isso? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Bom, minha gente, agora nós vamos resolver algumas questões que já caíram no Enem, que envolve função quadrática. Bom, a primeira fala o seguinte: no desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo, observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram, aí conforme mostra a tabela, né? No tempo inicial, quando T vale 0, tinha 1 miligrama da substância. Aí, após 1 hora, tinha 4. E após 2 horas, tinha 6. Para decidir se devem interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligrama será igual a... Bom, gente,
presta atenção. O que ele está perguntando? Ele quer saber o valor do quê? A quantidade da substância. 1 hora depois do último dado coletado. Então, ele quer saber o valor do quê quando o T vale quanto? Vale 3. Bom, para mim descobrir o valor desse Q, primeira coisa, eu preciso saber qual que é a lei dessa função. Ele me disse aqui no enunciado que é uma função quadrática, né? A quantidade está em função do tempo. Então, a função quadrática, ela é desse jeitão aqui, olha, AT ao quadrado mais BT mais C. Observe que onde tinha X, eu só substituí por T, beleza? Bom, o que foi dado? Se o tempo vale 0, a quantidade da substância é 1. Então, onde tem T, eu posso substituir por 0 e isso tudo tem que valer 1. Quando eu faço 0 elevado ao quadrado é 0. A vezes 0, 0. B vezes 0, 0. Então, o meu coeficiente C vale 1. Beleza, já achei o coeficiente C. Agora, eu preciso encontrar o valor do coeficiente A e do coeficiente B. Vou usar o outro dado que ele deu na tabela. Se o tempo vale 1, a quantidade vale 4. Então, onde tem T, eu vou substituir por 1 e vou igualar isso tudo a 4. Mas o valor do coeficiente C, eu já sei que vale 1. Então, eu já posso colocar no lugar do C o número 1, ok? 1 elevado ao quadrado é 1. A vezes 1A, B vezes 1B, no lugar do C eu substituí por 1. Esse 1 que está somando, que está adicionando, eu posso passar ele para o outro lado subtraindo. 4 menos 1 é 3, então A mais B vale 3, beleza. Encontrei aqui uma equação com duas incógnitas. O outro dado que tem na minha tabela é o seguinte, se o tempo vale 2, então a quantidade da substância vai ser de 6 miligramas. Vou seguir o mesmo raciocínio, onde tem T, substitui por 2 igual a 6. 2 elevado ao quadrado é 4, então fica 4A mais 2B mais 1 igual a 6. O 1 passa para o outro lado subtraindo, vai ficar 4A mais 2B igual a 5. Ótimo, agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. Agora ficou mais tranquilo. Para resolver esse problema, eu preciso resolver o sistema. Então, vamos lá. Eu estou resolvendo aqui pelo método da substituição, tá? Fique à vontade aí para resolver do método que você achar mais fácil, beleza? Eu escolhi o coeficiente B, mas você poderia ter escolhido A, ok? Para isolar. Então, eu passei esse A que estava adicionando, passei ele para o outro lado diminuindo. Então, eu encontrei que B é igual a 3 menos o valor do A. Então, eu vou substituir na segunda equação. Onde tem B, eu coloquei 3 menos A. Então, ficou 4 vezes A, mais 2 vezes 3 menos A igual a 5. Multiplica. 2 vezes 3, 2 vezes menos A. 4A mais 6 menos 2A igual a 5. Passa o 6 para o outro lado. Agrupa os termos semelhantes. 4 menos 2 é 2A. 5 menos 6 é menos 1. Esse 2 que está multiplicando, passa ele para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o A é menos 1/2. Bom, se eu encontrei o valor do A, então agora fica fácil achar o valor do B. Onde tem A, eu vou substituir por menos meio. Então, o valor do B é 3 menos o valor do A, que é menos meio, beleza? Quando eu tenho aqui, olha, menos com menos fica o quê? Mais. Se eu tirar o MMC aqui, o denominador aqui vale 1. O MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. 6 mais 1, 7. Então, B vale 7/2. Bom, gente, agora eu tenho a minha função quadrática. Olha aí, Q em função de T. O que ele está perguntando mesmo? Ele quer saber a quantidade da substância quando T vale 3. Então, onde tem T, é só substituir por 3. Então, vai ficar menos 1/2 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 7/2 vezes 3, mais 1.
3 elevado ao quadrado é 9. 9 vezes menos 1, menos 9. 7 vezes 3 é 21. Agora tira o MMC aí. Entre 2 e 1 é o próprio 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes menos 9, menos 9. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 21, 21. 2 dividido por 1 é 2. Vezes 1, 2. Então, eu vou fazer menos 9 mais 21 mais 2. Vai dar 14. 14 dividido por 2, 7. Beleza? Então, a resposta aí é a letra B. Vamos para a segunda questão. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Gente, olha aí para essa figura. Esse gráfico aqui, olha, nada mais é do que uma parábola, ok? Ou seja, esse gráfico representa o gráfico de uma função quadrática. E ele fala o seguinte: admita um sistema de coordenadas x e y em que no eixo vertical o y está representada a altura. Então, ó, 25 metros, olha a altura. E no eixo horizontal x está representada a distância, ambos em metros. Aqui está o canhão, né? Aí o projétil foi lançado, olha só, uma distância de 150 metros. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0 e 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Bom, minha gente, eu comentei com vocês o seguinte, o gráfico, ele toca o eixo X exatamente nos valores das raízes. Olha só, aqui é o valor de 150, olha só, o que é a raiz ou zero de uma função? É o valor do x, onde a nossa função, o quê? Se torna nula, onde o y vale zero. Então, uma das raízes é 150 e a outra raiz é zero, tá? Então, olha só, o gráfico vai tocar aqui no 150 e lá no zero. Eu comentei com vocês também que a forma fatorada de uma função quadrática é essa que está aí, olha, y é igual ao coeficiente a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Lembrando que o x1 e o x2 são as raízes da função. Nesse caso, uma vale 0 e a outra vale 150. Então, eu posso substituir, ok? Onde tem x1 eu coloquei 0 e onde tem x2 eu coloquei 150. Fazendo os cálculos aqui, x menos 0 é quanto? É x. Então, vai ficar aqui, olha, a vezes x, vezes x menos 150. Aplicando aqui, olha, ax vezes x, ax ao quadrado. Apliquei a propriedade aqui, olha, distributiva. Ax vezes menos 150, menos 150 vezes a vezes x. Ok. Agora temos um problema. Preciso encontrar o valor do coeficiente A. Então, eu vou buscar aqui no problema outro dado, né? Que é onde eu possa encontrar o valor desse A. Ele falou o seguinte, que a altura máxima é 25 metros. Não é isso? E essa distância vale 150 metros. Se a altura máxima é 25 metros, então isso aqui é o valor do y do vértice, tá? 25 metros. Esse valor aqui, olha, é o x do vértice. Esse eixo aqui é o eixo de simetria, lembra dele? Ele passa exatamente no vértice da nossa parábola. Então, essa distância, se nós dividirmos por 2, nós encontramos o valor do x do vértice. 150 dividido por 2 é quanto? É 75. Daqui até aqui vale 75, daqui até aqui vale 75 metros, ok? Então, se o x vale 75, o meu y vale 25. Eu vou substituir
e aí eu vou conseguir encontrar o valor do A. Então, vai ficar assim, 25 é igual a A vezes 75 ao quadrado, menos 150 vezes A vezes 75. Fazendo os cálculos, 75 vezes 75, olha aqui, ó, 75 elevado a 2, é 5.625. 150 vezes 75 é 11.250A. Então, aqui vai ficar 5.625A menos 11.250A. Eu posso escrever que é menos 5.625A. Bom, isolando o A, vai ficar assim, 25 sobre menos 5.625. Dá para simplificar por 25. 25 dividido por 25 é 1, tá? Esse menos, coloquei aqui, menos 1. 5.625 dividido por 25 é 225. Então, o coeficiente A vale menos 1 sobre 225. Bom, então agora é só substituir. Onde tem A, eu vou colocar menos 1 sobre 225. Observe que nós temos frações com o mesmo denominador. Então, é só repetir o denominador. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos vezes menos, aqui vai ficar mais, tá? 150 vezes 1, 150 vezes x, 150x. Esse 225 que está dividindo isso tudo aqui, eu posso passar ele para o primeiro membro multiplicando. Então, eu vou ter 225y igual a menos x ao quadrado mais 150x. Então, a resposta correta é a letra E, beleza? Questão 3. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$ 10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando 10.000 com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$ 10, a cada R$ 2 que ele aumentava no valor de entrada, ele recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dada por... Bom, olha essa tabela que eu coloquei aí. Eu coloquei aqui, olha, eu separei o valor do ingresso, o número de pessoas e o faturamento. Bom, ele falou o seguinte, que se o ingresso vale R$ 10, então ele recebe 1.000 pessoas, e aí o faturamento dele vai ser o valor do ingresso vezes o número de pessoas, não é isso? 10 vezes 1.000, que vai ser 10.000. Agora, se ele aumentar o ingresso em R$ 2, então seria 10 mais 2, o número de pessoas vai ser 1.000 menos 40, porque ele falou no enunciado que a cada R$ 2 que ele aumenta no ingresso, diminui 40 pessoas. Então, ele vai receber lá 960 pessoas. Então, o faturamento dele vai ser 960 vezes 12. Você pode fazer os cálculos aí que vai dar 11.520, tá certo? Bom, eu não sei quantas vezes ele aumentou isso daí, tá? E se aumentar mais de uma vez? Se ele colocar ali 10 mais 4, então se ele aumentar 3 vezes, né? Então eu coloquei aqui de N o número de vezes que ele aumentou o valor do ingresso. Então, o valor do ingresso seria 10 mais 2 vezes N, tá certo? E o número de pessoas seria 1.000 menos 40 vezes N, dependendo da quantidade de vezes que ele aumentou o ingresso. E o faturamento sempre vai ser o valor do ingresso vezes o número de pessoas. Bom, então eu deixei aí ó, o número de vezes que vai aumentar o ingresso. Se eu isolar esse valor desse N, esse 10 que está somando, eu passei para cá diminuindo. Então, vai ficar V menos 10 igual a 2 vezes N. Beleza? Esse 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, N vai ser V menos 10 dividido por 2. Beleza? E lembrando que o faturamento vai ser sempre o número de pessoas vezes o valor do ingresso. Olha aí, ó.
repetindo aí, o N vai ser o valor do ingresso menos 10 dividido por 2. Agora, presta atenção. O número de pessoas é 1.000 menos 40 vezes N. Então, o que eu vou fazer? Onde tem N, eu vou substituir por V menos 100 dividido por 2. Beleza? Então, vai ficar assim, olha, 1.000 menos 40 vezes V menos 10 sobre 2. Esse 40 já dá para dividir com 2, não já? 40 dividido por 2 é 20. Se você multiplicar menos 20V, menos com menos fica mais, 20 vezes 10, 200. 1.000 mais 200 é 1.200. Então, eu posso dizer que o número de pessoas é 1.200 menos 20 vezes V. Beleza? Isolando o V, passando esse 1.200 para o primeiro membro, fica o número de pessoas, menos 1.200 é igual a menos 20 vezes V. O menos 20 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, eu achei que o V é igual a P menos 1.200 dividido por 20. Professora, para que isso tudo? Observe, ele quer o faturamento só em função do número de pessoas. Aqui, olha só, o faturamento ele está dependendo de quê? Do número de pessoas e do valor do V, do valor do ingresso, beleza? Então, aqui nessa equação aqui, olha, eu encontrei o valor do ingresso em função do número de pessoas. Então, substituindo na última aí, olha, do faturamento, se o faturamento é o número de pessoas vezes o valor do ingresso, então eu posso escrever que o faturamento é igual a P vezes P menos 1.200 dividido por 20. Multiplicando isso daí, olha, P vezes P é P ao quadrado. P vezes menos 1.200 é 1.200P. Isso tudo está dividido por menos 20. Então, eu posso escrever que o faturamento é menos P ao quadrado sobre 20, porque mais com menos, eu coloquei aqui menos. Menos com menos fica o quê? Mais. 1.200 dá para dividir por 20, que vai ser 60P. Então, gente, a resposta correta é a letra A, beleza? Questão 4. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão LX igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Gente, olha só, função quadrática, não é isso? Olha aqui, ó, menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Apareceu o valor máximo, o valor mínimo, aí presta atenção, tá? Muita gente confundiu essa questão e calculou o valor do y do vértice, tá certo? Que seria o lucro máximo. Mas olha a pergunta. Ele fala o seguinte: para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Ele quer saber a quantidade de bonés, ele não quer saber o lucro máximo. Se ele quer saber a quantidade de bonés, então ele quer saber o valor do x. Então, basta você calcular o x do vértice. O x do vértice é menos o valor do B dividido por 2 vezes o valor do A. Lembrando que o coeficiente A é o companheiro do x ao quadrado, que nesse caso vale menos 1. O coeficiente B é o companheiro do x, que nesse caso vale 12. Então, vai ficar menos 12 dividido por 2 vezes menos 1. 12 dividido por 2 é 6. Então, a resposta correta é a letra B. Beleza? Bom, minha gente, vamos aí para a quinta questão. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transportes escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros,
Cobra para uma excursão até a capital do seu estado R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará R$ 2 por lugar vago. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado, V de X em reais pelo dono da van para uma viagem até a capital é... Bom, ele falou que X é o número de lugares vagos e V de X é o valor arrecadado. Eu posso escrever o seguinte: se o X for zero, né? O valor arrecadado vai ser o número de passageiros, que é 15, né? Que é a lotação máxima da van, vezes R$ 60. Agora, se tiver um lugar vago, o número de passageiros vai ser 15 menos 1, e o valor pago por cada passageiro vai ser 60 mais 2. Agora, se tiver dois lugares vagos, então o número de passageiros vai ser 15 menos 2, e o valor, né, a ser pago por cada passageiro vai ser 60 mais 2 vezes 2. Então, eu posso dizer que V de X vai ser 15 menos X, 15, aqui é o número de passageiros, então vai ser 15 menos o número de lugares vagos, vezes 60 mais 2 vezes o número de lugares vagos. Beleza? Então, desenvolvendo, eu vou encontrar 15 vezes 60, 900. 15 vezes 2x, 30x. Menos x vezes 60, menos 60x. Menos x vezes 2x, menos 2x ao quadrado. 30 menos 60 é menos 30. Então, a resposta correta aí vai ser a letra E. Beleza, gente? E para fechar a aula de hoje, temos aí a questão 6. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t igual a zero é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válido para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no... Bom, pessoal, para mim resolver essa questão, eu preciso encontrar o valor do T, quando o número de infectados, que é dado por F de T, for 1.600. Eu sei que o F de T é menos 2T ao quadrado mais 120. Então, para resolver essa questão, basta igualar essa função a 1.600. O F de T vale 1.600. Trazendo essa galera toda aí para o primeiro membro, né? O menos 2t ao quadrado está diminuindo. Passei ele para cá, somando 120t. Somando, passei para cá, diminuindo. Beleza? Nós caímos numa equação do segundo grau. Para encontrar o valor do t, eu posso resolver utilizando a fórmula da soma e do produto das raízes ou utilizando a fórmula de Bhaskara, beleza? Eu vou resolver aqui utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembrando que o coeficiente A é 2, o B vale menos 120 e o C vale 1.600. Calculando o discriminante ou delta, vai ficar menos 120 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 1.600. Fazendo esses cálculos aí, nós vamos encontrar 1.600, beleza? Agora, eu encontro o valor do x, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, ou do discriminante, dividido por 2 vezes o valor do a. Substituindo os valores aí, eu vou encontrar 120 mais ou menos a raiz quadrada de 1.600 é 40, dividido por 2 vezes 2, 4.
beleza? Lembrando aqui que menos com menos fica o quê? Mais. Separando, vou chamar de x1 a primeira raiz, que seria 120 mais 40 dividido por 4. 160 dividido por 4 é 40. A segunda raiz é 120 menos 40 dividido por 4, 80 dividido por 4, que dá 20. Observe que a segunda detetização vai ser no 20º dia, beleza? Então, a resposta correta é a letra B. Bom, pessoal, e nós ficamos por aqui. Eu agradeço aí a sua participação, a sua companhia e peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Escola Online, se inscreva, nos siga nas redes sociais, acesse a nossa plataforma, baixe o seu material, estude com a gente, ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido.